ele não consegue se prender na parede do útero e a mãe perde o bebê, né? Então, só que aí tem a menstruação e não acontece nada, né? Você nem sabe que você teve esse pequeno aborto, né? Então, isso acontece com os anticoncepcionais orais, isso acontece com o DIU hormonal, por exemplo, né? Que a ação é a mesma. E, peraí, depois eu falo. Então, o Mirena é isso que eu te falei. Ele é um anticoncepcional que não é oral, né? Mas ele tem hormônio, só que é um hormônio que é liberado dentro do útero e ele vai então, na parede uterina, causando um ambiente inóspito. Caso aconteça a fecundação, o zigoto não vai conseguir nidar. E ele também age tentando impedir a ovulação de acontecer. Então, não é 100%, né? Tanto não é 100% que ele não evita as gestações em 100% das vezes. Há mulheres que engravidam usando DIU, né? Ou seja, significa... Além disso, é claro que o DIU, né? Isso é uma questão assim, né? O DIU, ele não aumenta a chance de gravidez ectópica, no sentido de que, comparado com as pessoas que não usam anticoncepcional, é claro que ele não aumenta a chance de gravidez ectópica, porque há mais chance de você engravidar com pessoas que não estão utilizando nada, né? Entre nada e o DIU, você tem menos chances de engravidar no geral, né? Então, a gravidez ectópica também diminui suas chances. Só que, se você engravida com o DIU, aumenta sim a chance de gravidez ectópica, justamente porque o seu útero ele não está pronto para receber esse zigoto, né? Então, pode ser que a nidação aconteça num lugar ectópico, ou seja, não no endométrio, onde deveria acontecer, né? E gravidez ectópica é uma coisa muito perigosa, né? Muito perigosa para a mãe. E para resolver a gravidez ectópica, normalmente você precisa, assim, fora uma orientação de você tentar ver até quando o bebê vai estar vivo para poder você interromper a gestação e não precisar matar o bebê, né? É um risco enorme para a mãe. Você tem que acabar com aquela vida, enfim. Eu acho uma coisa muito complexa, né? Então, o DIU de cobre, na verdade, ele é pior, porque ele só tem um modo de ação. O modo de ação dele é criar um ambiente inóspito no útero para que, se houver a fecundação, não acontecer a anidação e o neném não vai conseguir se prender na parede do útero e vai perder, né? Ele vai morrer, né? Então, assim, ele é um método abortivo, na verdade, porque ele não evita que nem tenta evitar. Sim, o que acontece é que muita gente não sabe. Antigamente, todas essas informações vinham na bula. E daí os próprios fabricantes tiraram a parte dessas informações justamente. Então, muita gente não sabe sobre esses efeitos e acaba tomando sem saber mesmo, né? É justamente porque essas coisas foram tiradas da bula porque estava causando um certo problema, né? Mas, enfim. Então, esse é um relato de muitas mulheres que diminui a libido e que depois que passam a parar de tomar o anticoncepcional, a libido melhora, né? Dá para entender, porque o anticoncepcional mantém o anticoncepcional mantém o nível hormonal sempre igual, né? E na mulher essa variação hormonal é que vai fazendo com que a gente tenha libido e como para tentar evitar que esses efeitos colaterais hormonais sejam exacerbados, a quantidade acaba sendo muito pequena e isso certamente atrapalha a libido, né? Então, é um relato de mulheres que pararam de tomar anticoncepcional e a libido melhorou. Então, a minha relação com as gestações, eu entendo que um bebê seja algo que é fruto do amor entre marido e mulher, né? Graças a Deus... Gente, tô numa posição horrível porque acabou a bateria e tá aqui no...
construção familiar, assim, eu acredito nessa construção familiar. Eu acho que eu não consigo imaginar minha vida sem um dos meus filhos. E, de fato, acho que o nosso casamento é melhor com a presença deles, assim, né? Nós temos um projeto juntos, eu e meu marido, eu aqui cuidando das crianças, ele trabalhando fora, né? Foi assim que a gente pensou e organizou a nossa vida. Não estou dizendo que é a melhor forma de fazer para todas as famílias, mas eu acho que, assim, eu não consigo imaginar a nossa família sem cada um dos nossos filhos, né? E já consigo imaginar mais um bebezinho, ficam todos animados com a vinda de mais um bebê. Não vou dizer que é simples, que é uma coisa muito fácil. Eu sei que financeiramente, muitas vezes pesa financeiramente, mas eu acho que também esse peso financeiro muitas vezes é exacerbado, assim, essa preocupação é exacerbada em relação às pessoas, né? Não acho que esse seja realmente o verdadeiro motivo pelo qual as pessoas não querem ter mais do que um, dois filhos. Eu realmente não acho que é isso, assim, né? Então, tem muitas coisas envolvidas, né? A gente precisa abrir mão de muita coisa na vida para que a gente possa receber novas vidas na nossa família, né? Então, eu acho que são muitas coisas que estão em jogo e que muitas vezes as pessoas não pararam para pensar sobre o assunto. Eu acho que muitas vezes a questão é essa, né? As pessoas não pararam e ficam ouvindo o que normalmente se fala por aí, que filho gasta muito dinheiro, que dá muito trabalho, que, poxa, no mundo de hoje é muito complicado, a gente tem muitos filhos e tal. E não pensa o outro lado, né? É verdade que é muito complicado, mas a gente precisa fazer desse mundo. Então, enfim, de fato, ter muitos filhos, a gente precisa ter. Ah, abrir mão de muita coisa, né? De muitas coisas, de fato, né? Assim, uma família com muitos filhos, por mais rica que ela seja, claro que tem riquezas que, assim, não se faz conta de nada, né? Mas por melhor que seja a condição financeira do casal, é necessário sempre fazer um planejamento financeiro, né? E daí as pessoas falam, mas vocês com certeza tiveram muitos filhos porque vocês têm condição financeira, né? Isso não é verdade, né? Essa vai ser a primeira gestação em que a gente acha que de fato vai dar financeiramente para ter mais um plano de saúde e tal, né? E para a gente conseguir manter o bebê e o resto da família muito tranquilamente. Das outras gestações, isso não foi assim. Não foi assim. A gente sempre teve dificuldade em saber se as coisas iam se resolver, né? O meu marido sempre trabalhou bastante, a maioria do tempo teve 4 empregos, né? Eu não tinha ajuda na minha casa durante muito tempo, ou tinha 2 vezes na semana, e tinha que fazer as coisas sozinha com as crianças, né? Eu não tenho ajuda no puerpério, eu sempre fico sozinha com eles, normalmente o Ítalo também nem pode ficar, porque precisa trabalhar, ele é autônomo, então, assim, as coisas não são uma mil maravilhas, né? Nós não somos pessoas riquíssimas e que a gente não faz conta e que a gente tem milhares de empregados e babás, não sei o quê, e por isso a gente tem filhos, né? Não é assim. Não é assim. Então, de fato, essas coisas não... O que orienta a nossa decisão não é a questão financeira, né? Oh, Deus, gravei um monte de resposta e sei lá o que eu fiz aqui com o áudio, que ficou tudo ruim. Mas eu falei tudo isso porque me perguntaram qual o método anticoncepcional que a gente usa. E a gente não usa nenhum. Nunca usei nenhum método anticoncepcional desde que eu casei. Porque assim que a gente casou, a gente já queria ter filho. A gente não achava que tinha motivo nenhum pra gente não ter. Apesar de eu estar na residência e o Ítalo estar na faculdade. Daí a gente engravidou um mês depois da gente ter casado. Então a gente faz 10 anos de casado esse ano e o meu mais velho faz 9 anos. E desde então o meu organismo espaça as gestações. Eu descobri que ele espaça as gestações sozinho, assim, né? Então eu só engravido
quando normalmente o bebê tá com 1 ano, por aí. Porque enquanto eu estiver amamentando 2 vezes de dia e de noite, né, assim, normalmente de manhã e antes do bebezinho dormir, sem estar mamando de madrugada, eu não engravido. Se eu estiver amamentando 3, por exemplo, eu não engravido mesmo. 2 vezes eu já consigo engravidar. Então isso acontece normalmente por aí, por volta de 1 ano. Então a diferença entre os meninos é de 1 ano e 10. Agora vai ser a maior diferença, vai ser 2 anos e 3 meses, mas que também foi o meu organismo que fez isso. Disso tô ficando velha. E a diferença mais curta que teve foi entre o segundo e o terceiro, porque o meu segundo filho mamava obrigado, que eu digo, ele mamava só o estritamente necessário, embora ganhasse muito bem peso. E aí a introdução alimentar dele foi muito tranquila, então com 7, 8 meses ele já estava com tudo introduzido e já não mamava mais de madrugada e pronto. Então ele só dá para mamar de manhã e à noite. E aí logo eu engravidei do meu terceiro filho. Foi isso. Então, esse é um outro ponto dos anticoncepcionais, né? Que pode acontecer e acontece com muita gente que usa anticoncepcional a vida inteira e aí depois, quando para de usar, não consegue engravidar. Isso aí é um... Então, existem os métodos naturais, né? Que comprovadamente eles têm a mesma eficácia dos métodos anticoncepcionais se você usar direito, né? A questão é que para você conseguir usar os métodos naturais, você precisa ou você aprende a usar antes de casar, né? Ou então você vai ter que ter um período de abstinência para que você aprenda a ver como é que seu corpo funciona, tá? São métodos de fato eficazes, muita gente usa, e mais do que isso, eu acho que são métodos que nos ajudam, a nós mulheres, a entender o que está acontecendo com o nosso corpo. Você consegue entender para várias coisas, né? Para várias doenças, saber se você está ovulando, se você não está ovulando. Enfim, você consegue se conhecer melhor. Eu aprendi a usar e eu acho incrível, assim, a gente saber o que está acontecendo com o nosso organismo. Se tem estrogênio, se tem testosterona, você começa a entender de tudo. Você não precisa fazer nem exame de sangue para saber o que está acontecendo, né? O negócio é que, na faculdade de medicina, os próprios professores ridicularizam esses métodos e, normalmente, em vez de... Até se fala sobre o método Billings, por exemplo, só que de forma muito ridicularizada. Ai, nossa, que palhaçada, óbvio que não, como é que você vai viver isso e tal. Então isso é um problema sério, porque isso a gente nem aprende na faculdade, né? Para você aprender, um médico aprender sobre o método Billings, ele vai ter que fazer um curso fora da faculdade sobre o método Billings, porque isso não é ensinado, né? Mas eu realmente acho que toda mulher deveria saber para poder saber o que está acontecendo com o seu próprio organismo, né? E o que acontece, que eu falei já nos stories sobre os métodos naturais, é o seguinte: os métodos naturais, eu acho que ele é muito mais democrático, né? Porque o anticoncepcional oral, fora essas questões aí que a gente está falando, né? Dos possíveis abortos, não sei o que lá, aumenta a chance de câncer de mama, né? Você fica lá, se você está usando o DIU, por exemplo, você fica com uma coisa dentro do seu organismo, causando várias coisas dentro do seu útero, que eu acho bem bizarro, né? Enfim, além disso, você aumenta a chance de trombose, por exemplo. Quantos relatos a gente já ouviu falar? Toda vez que eu falo sobre isso aqui, são inúmeros relatos de pessoas que usavam anticoncepcional e tiveram muito problema. Gente que muitas vezes gente, sério, eu tenho muitas pessoas conhecidas que têm câncer de mama. Muitas. E ninguém pensa, será que não é anticoncepcional? Todas elas usam anticoncepcional, né? Enfim, essa questão da trombose, né? Então aumenta a chance de tanta coisa e isso não é exposto para as pessoas, para as mulheres, na hora de tomar. Olha, você vai tomar mais, você vai ter esse efeito, né? Você vai ter uma série você pode ter uma série de complicações. Então, se fala como a questão da gravidez como, meu Deus do céu, cuidado que você pode estar grávida, cuidado que você pode ter. Bem, eu acho que entre a chance de você ter
trombose, de você não poder engravidar mais, enfim, de você ter uma série de questões pelo uso contínuo hormonal e você ter a possibilidade de estar grávida, né? Aí você fala, não, mas eu não tô casada e não sei o que lá. Então eu acho que assim, a gente tem que conseguir usar as coisas, como o ato conjugal, por exemplo, de forma responsável, né? Não dá pra gente fazer o que a gente quer e a gente não levar as consequências. Isso é agir de forma imatura, né? Todos os nossos atos têm consequências, a gente não pode fingir que elas não existem, né? A gente tomar um remédio para que as consequências não aconteçam. Mas o que eu estava querendo dizer é que eu acho que os métodos naturais são muito mais democráticos, porque quando você toma um anticoncepcional, só a mulher tem os problemas do anticoncepcional. Só a mulher aumenta a chance de câncer, aumenta a chance de trombose, diminui a libido, uma série de coisas, né? E daí, o homem fica lá na boa, tranquilão, como se nada, né? Então, só fica tudo em cima da gente. E os homens nem pensam no assunto, né? Então, os métodos naturais é uma decisão dos dois se utilizar do ato conjugal, se querem evitar a gestação, então, enfim, vão ter que se abster naquele momento, né? Então, eu não estou falando de tabelinha, não estou. A tabelinha não é um bom método. A tabelinha não é um bom método. Mas existem outros métodos, o método Billings, o Creighton Modoms. Hoje em dia existem aparelhinhos como aquele do Clearblue para você ver se você está grávida, que te mostra se você tem ou não. Então, que mostra a fertilidade, por exemplo, né? Então, eu acho que, assim, as mulheres falam muito sobre essa questão do feminismo, não sei o que lá, e ficam usando o anticoncepcional. Pelo amor de Deus, vamos colocar esses homens. Então, como eu já falei aqui, eu não tomo as minhas decisões, eu e o Ítalo, baseado em probabilidade, né? Porque se fosse assim, eu não ia sair no Rio de Janeiro, porque a chance de eu levar uma bala perdida é bem grandinha. Eu acho o preservativo, eu acho que entra nessa questão que eu estava falando antes, em relação à responsabilidade mútua, né? Eu não acho que o ato conjugal deva estar, eu e muita gente boa, que deva estar. Então, eu não acho que ele deva estar dissociado do prazer, né? Porque são duas coisas que precisam caminhar juntas. O prazer e a chance de gravidez, né? Se não é possível, então, essas duas notas, o ato conjugal ser unitivo, ou seja, unir o casal e ser procriativo, na minha visão, elas têm que caminhar juntas, né? E se não é possível a procriação, por exemplo, se não é possível a procriação, então que os dois se abstenham do ato conjugal, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente tem medo de traição, por exemplo, né? Se marido e mulher fossem muito unidos nesse ponto, então, se marido e mulher fossem muito unidos nesse ponto, tivessem isso muito claramente e os dois fossem educados nesse sentido, né? A chance de uma traição com consequências graves eu acho que seria muito menor, né? Porque justamente os dois têm essa visão do amor entre os dois, né? Que tá ali não só para o prazer, mas que o ato conjugal ele tem uma outra finalidade, que é a unitiva, né? E que de fato ele pode levar à geração de uma nova vida, né? Então a união do casal é um ponto assim muito profundo, muito profundo. Então não é toda relação entre marido e mulher, né? Entre marido e mulher, desculpa, entre homem e mulher de qualquer maneira que pode né, ser tratada dessa maneira. Assim, façam qualquer coisa sem consequências e não se preocupem com isso. Não, isso é o ato conjugal, né, a relação entre um homem e uma mulher é uma coisa muito séria. Muito séria, tão séria que a gravidez é um medo, né? A gravidez que é a geração de uma nova vida, que é uma alma que vem ao mundo. Então, eu acho que isso é uma coisa muito séria e a gente não pode tratar isso de qualquer maneira, né? Então, quando um casal trata
o ato conjugal de qualquer maneira dentro do próprio casamento, eu sinceramente acho que eles estão assim procurando problema para eles mesmos, né? Eu acho que os dois precisam ter claro que o ato conjugal é uma coisa muito, não sei se santa é a palavra, ela é a palavra, mas aqui eu não quero levar para o lado religioso, né? Mas o ato conjugal é uma coisa muito assim sagrada nesse sentido assim para os dois, né? Então precisa ter as suas consequências, né?